são deputados. Deputados vieram de Machimbondo. Olha, são deputados da Frelimo. Vejo deputados da Frelimo. Chegaram de Machimbombo. Geralmente chegam de Mercedes, chegam daqueles de carros, hein? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Mazanhumos. Neste vídeo vamos falar da 10ª legislatura, ou seja, a tomada de posse de novos deputados ou empossamento de novos deputados, marcado para hoje e deve estar mesmo a decorrer a este momento. A mensagem de estarem ao lado do povo, eu posso afirmar, dizer que é mentira. Na verdade, as bancadas que não vieram aqui tomar posse são covardes. São covardes por quê? Porque estão a fingir que estão do lado do povo, expressando não tomar posse. Mas que depois desta tomada de posse, nós iremos assistir uma corrida dos ratos, aonde todos estes atores irão vir tomar posse pelas portas dos fundos, pelas janelas dos fundos. Agora, e também vamos neste vídeo falar do boicote dos partidos Renamo e MDM nessa tomada de posse. Mas antes do vídeo, queremos de antemão agradecer a todos que se inscreveram neste canal e assim que ainda não se inscreveu, pedimos que acione o sino das notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para os demais que se interessam nessa matéria. Como disse na introdução, hoje, dia 13 de janeiro de 2025, é o dia marcado para o empossamento ou a investidura de tomada de posse dos novos deputados. Deputados que vão formar o novo governo, o governo que é suportado pelo Daniel Chapo. O órgão, a Assembleia da República é um órgão legislativo, ou seja, um órgão que cria leis e é um órgão que representa o povo, um órgão que responde pelas necessidades do povo, um órgão que fala em nome do povo. E este órgão é composto por 150 deputados. E nessas eleições temos como número de deputados 171 para o partido Frelimo, temos 43 para o partido Podemos. Pela primeira vez que o partido Podemos traz na Assembleia da República a representatividade dos deputados. E temos em terceira posição 23 deputados, aliás 28 deputados para o partido Renamo e 8 deputados para o partido MDM. E temos boicote do partido MDM e do partido nessa tomada de posse. Em torno deste tema, em torno deste debate, então vamos tentar refletir sobre estas ausências ou esse boicote dos partidos MDM e dos partidos Renamo. E também vamos refletir em torno do partido Podemos e sua relação com Venâncio Mondlane, tentar trazer, fazer uma reflexão em torno dos pronunciamentos de Albino Forquilha, sobre o fundamento pelo qual os deputados do Podemos têm que tomar posse. Como disse, a Assembleia da República representa as necessidades ou responde pelo povo, porque os deputados que fazem parte da sociedade moçambicana, fazem parte dos partidos, compõem os partidos e se inteiram sobre as situações da sociedade de um país, e estes é que, através dos clamores do povo, esses tentam criar normas que regulam as necessidades daquele povo. Não é? Então, e hoje, como estava previsto, está a decorrer o empossamento ou a investidura dos novos deputados. Mas facto curioso é que ontem, dia 12, os partidos Nova Democracia, Renamo e MDM emitiram
comunicados de imprensa que visava boicotar essa tomada de posse dos deputados, ou seja, os deputados do MDM e da Renamo não fizeram se presente neste dia de hoje. E o que isto significa, ou seja, quais são os impactos a nível interno e a nível internacional? Bom, comecemos pelos impactos a nível internacional. A nível internacional, a ausência desses partidos na tomada de posse de deputados pode, por um lado, limitar a presença dos países que poderiam mandar os seus representantes para a tomada de posse de Daniel Chapo no dia 15. Ou por outra, os partidos, ou seja, os países que possivelmente pensavam em mandar os seus representantes podem mudar de ideia pelo fato de que se os partidos internos, se os partidos concorrentes dessas eleições não mandaram seus deputados para a tomada de posse, e por que nós temos que mandar as nossas representatividades para confirmar que o Daniel Chapo é o legítimo vencedor? Então, podemos deparar-nos com esta situação de dúvida dos países que pretendem mandar os seus representantes. Não é? E outro impacto pode ser que a ausência desses partidos na tomada de posse de hoje pode, em algum momento, agravar esta situação ou pode fazer com que os países que ainda permaneciam em silêncio em reconhecer quem que efetivamente ganhou as eleições ou emitir as suas opiniões sobre como é que foram as eleições em Moçambique, pode desde já fazer um pronunciamento em torno das eleições de Moçambique. Por quê? Porque vão partir do princípio de que os partidos não estão a reconhecer esses resultados. E por que nós, órgãos internacionais, temos que reconhecer esses resultados? Não é? E isto pode, de qualquer das maneiras, influenciar aqueles países que ainda estavam a pisar em ovos, que ainda estavam em cima do muro, que ainda estavam a suspender juízo. Então, esses são alguns impactos internacionais. Podem surgir outros, mas esses dois podem ser alguns impactos que podem advir por conta de boicote dos partidos MDM e do partido Renamo, não é? Então, a nível interno, isso certamente pode, de qualquer das maneiras, dar mais força ao povo moçambicano, que sempre está nas ruas a reivindicar a verdade eleitoral, e pode fortificar também o esforço de Venâncio Mondlane, a quem que já convocou as novas manifestações que começam hoje e vão até o dia 15, manifestações de 3 dias, que começa das 8 das 7, das 8 ou das 7 até às 17 horas. Então, isto pode dar confiança ao povo, e o povo sente-se que não está sozinho, e o povo sente-se que o seu clamor, a sua reclamação é legítima e verdadeira. E outro impacto interno pode fazer com que o executivo não se sinta seguro por falta de representatividade dos deputados. Estamos a dizer que os deputados são 250, mas não estão lá todos presentes, e os dois partidos, e é preciso frisar, que são partidos de renome, partidos de reconhecimento, não fizeram presente os seus deputados. Então, o executivo certamente pode sentir-se enfraquecido, até o próprio Daniel Chapo, efetivamente, que faz parte que é o presidente que será empossado para no dia 15, e pode se sentir também muito fraco por conta desta ausência dos partidos Renamo e do partido MDM. Até porque a Assembleia da República vai começar a trabalhar, sim, já que ele já constitui um quórum, ou seja, já tem 2/3
e que com isto a Assembleia da República vai sim começar a trabalhar, mas certamente com lacunas, porque os dois maiores partidos, ainda que não tenham maior representatividade na Assembleia, e pode colocar situações não muito agradáveis a este novo governo que será possivelmente liderado por Daniel Chapo. Então, esses são alguns impactos internos. Mas também precisa saber até quando esses partidos vão permanecer assim, não é? Será que esta decisão é definitiva, já que eles têm 30 dias, se a memória não me falha, têm 30 dias para poderem tomar a posse. Será que essa decisão é definitiva ou estão a fazer tempo para ver se pode haver uma outra alteração? E qual seria a outra alteração? Eu não acredito que seja uma decisão definitiva, e mesmo se não haver mudança, acredito eu que dentro dos próximos 30 dias os partidos Renamo e MDM poderão mudar da sua posição e mandar os seus deputados tomarem posse. Acredito eu. Também esses entenderam que ao boicotar estas eleições, aliás, ao boicotar essa posse, é respeitar a vontade do povo e exigir a verdade eleitoral. A verdade que o Conselho Constitucional trouxe não é a verdade esperada, não é a verdade das urnas, é a verdade do gabinete. Então, os partidos exigem a verdade eleitoral das urnas. É isso que os partidos fundamentam para que haja verdade eleitoral. E outra reivindicação é sobre a violação dos direitos humanos. Temos muita violação dos direitos humanos logo após as eleições de outubro. Então, há muitas irregularidades, há muitas mortes. Então, em torno também dessas todas mortes, por isso que o Partido Renamo e o Partido MDM consentem-se com a causa deste povo. Eles estão a tentar estar ao lado do povo, estão a tentar estar ao lado de Venâncio Mondlane, a quem, eu preciso salientar, está em frente desta toda luta, não é? Então, o fundamento dos dois partidos, dos três partidos, é exatamente este: reivindicar, exigir a verdade eleitoral, respeitar a vontade do povo e respeitar os direitos humanos. Esses são fundamentos principais da rejeição deste. E também, como diz Nova Democracia, incluir Venâncio Mondlane como uma peça fundamental para os próximos diálogos. E Venâncio Mondlane, ontem mesmo, já trouxe medidas pelas quais, caso seja convocado para um diálogo, que devem ser obedecidas. Venâncio Mondlane já trouxe medidas que devem ser seguidas caso seja chamado para fazer-se a mesa de diálogo. Então, são esses fundamentos pelos quais os partidos exigem para que sejam seguidas e depois haver uma governação sem confusão. E pronto, vamos refletir um pouco em torno do Partido Podemos, representado, que tem como presidente Albino Forquilha. O Partido Podemos tem um número de deputados que são 43. O Albino Forquilha, em conferência de imprensa, ele disse que está a acontecer que os seus deputados poderiam ter tomado posse. O primeiro fundamento foi que o Conselho Constitucional já deliberou e esta deliberação é irrecorrível. Portanto, não se pode ficar sem tomar posse. A segunda fundamentação foi que as eleições sempre foram injustas, mas mesmo assim os deputados tomaram posse. E até, inclusive, o próprio Venâncio Mondlane, enquanto deputado da Renamo, enquanto membro da Renamo, tomou posse em meio às manifestações.
O terceiro fundamento foi que o objetivo aqui é servir o povo e não ao Venâncio Mondlane. E isto há um consenso com o Venâncio Mondlane. Então, quanto ao primeiro objetivo, Conselho Constitucional. Bem, por um lado, ele pode ter razão, certamente, porque em uma instância, em um órgão jurídico, é uma instância máxima que delibera sobre alguma decisão e que esta decisão, juridicamente, é irrecorrível. Mas é preciso saber que nenhuma lei que não é alterada e todas as leis devem respeitar a vontade dos moçambicanos, a vontade do povo. Todas as leis devem respeitar a vontade do povo. Então, se uma lei é recorrível, tem que se ver até que ponto ela é irrecorrível. Se a vontade humana, se a vontade do povo for maior, se os desejos do povo forem maiores, se os desejos do povo exigirem que uma situação não está bem, essa vontade do povo deve ser entendida e daí alguma lei tem que ser alterada. Por isso que a Assembleia da República está aí, exatamente para fazer isto, para escutar os anseios do povo, os clamores do povo e daí haver alteração das leis, alteração das normas. Porque tudo deve estar em conformidade com os desejos do povo. Aquilo que o povo exige, até porque a Constituição já diz que a soberania reside do povo. Então, se o povo clama pela verdade, se o povo clama pela justiça, se o povo clama pelo bem-estar, por que as leis não podem mudar? Então, conformar-se com o Conselho Constitucional, por um lado é bom, mas se o povo está a pedir alguma mudança e essa mudança é preciso que o povo, os partidos façam alguma coisa que haja essa mudança, então tem que se ir atrás para que haja essa mudança. Não significa violar as leis, significa alterar as leis para responder às necessidades do povo. Então, por isso que o Partido Podemos ou o Forquilha tinha que entender esta causa do povo. Até porque o Forquilha se esqueceu de que para haver, antes os resultados enviados pela CNE tinham um número de deputados reduzidos em relação ao acordo do Conselho Constitucional e isso exigiu um esforço, até porque este foi um quarto ponto que eu vou fazer parte dos pontos que a Bruno Forquilha elencou. Então ele precisa saber que a vontade do povo tem que ser respeitada e para que esta seja respeitada deve ser convertida em lei, em normas, em regras, não é? Em regras e algumas vezes isso precisa um sacrifício, precisa você está na rua, não é? Precisa manifestar-se. A manifestação, por um lado, tem por objetivo criar novas normas, criar novas leis. É por causa disso que as pessoas estão nas ruas, é para que haja alteração de algumas normas, de algumas leis. O segundo motivo foi que não, porque o partido, o Venâncio Mondlane, enquanto membro do partido Renamo, ele também tomou posse em meias manifestações. Sim, tomou-se posse. Mas é preciso saber que Venâncio Mondlane, na altura, era um membro e que ele tinha o seu presidente. Então, se o seu presidente disse que temos que ir tomar posse, ele não poderia, por si, ficar sem tomar posse, porque nada ele simplesmente poderia fazer como um simples membro, um simples deputado, nada ele podia só fazer. Mas agora, a Renamo, porque o presidente consentiu que não deviam tomar posse, está aí a Renamo não foi tomar posse. Então, também não foi uma justificação muito feliz na parte de Forquilha ao falar disto, não é? Não foi uma justificação muito feliz, não é? Porque
Agora o Venâncio concorreu como presidente, como candidato presidencial, e não é um membro, simples membro do partido, ele concorreu como presidencial. Então ele tinha essa voz, ou tem essa força, até porque as mudanças que estão acontecendo é por causa da força dele, do trabalho dele. Então tinha que se respeitar este homem. Não resta dúvida de que este pão que surge agora, que está na mesa agora, é fruto do esforço de Venâncio Mondlane. Então, havia que ter um pouco mais de respeito perante esta. Não significa que não podia tomar posse, mas como disse na carta aberta, a tomada de posse madrugadora, Venâncio Mondlane simplesmente estava a reivindicar a tomada de posse madrugadora. Ele não estava a reivindicar a tomada de posse como tal, mas a tomada de posse madrugadora. E o terceiro motivo que Forquilha invocou foi que o Partido Podemos e Venâncio Mondlane têm o mesmo foco, têm o mesmo objetivo, que é servir o povo, lutar pelo povo, mas divergem nas estratégias. Aí está a questão. Aí está a questão, Dr. Forquilha. Então, quando as estratégias são diferentes, é difícil alcançar o mesmo objetivo. Ou seja, duas ou mais estratégias de um grupo e que essas estratégias divergem, como que é possível alcançar um objetivo? Porque o objetivo aqui é sim lutar pelo povo, mas exigindo de antemão a verdade eleitoral. Este é o objetivo principal, a verdade eleitoral, porque não é simplesmente Venâncio Mondlane que está a exigir a verdade eleitoral. Os moçambicanos, a maioria dos moçambicanos estão a exigir a verdade eleitoral. Então, é por conta disto que o senhor Forquilha se esqueceu desta verdade eleitoral. Para você, tudo é fim, porque o Conselho Constitucional já ditou e fechou o cerco. É verdade, sim, mas alguma coisa pode ser alterada. Por quê? Porque a voz do povo ou a soberania reside no povo, como dispõe o número 2 da Constituição da República. E esta vontade do povo deve ser respeitada, fazendo com que haja alteração das normas. Não é? Então, se as estratégias já são diferentes, portanto, o objetivo vai ser difícil de ser alcançado. O que adianta Venâncio lutar pelo Podemos enquanto o Podemos já está no Parlamento? O que isso significa? Então, podem ser duas ou mais estratégias, mas de que essas estratégias sejam consensuais para atingir o mesmo objetivo. Mas se são duas ou mais estratégias sem consenso, é difícil atingir o mesmo objetivo. Então, havia necessidade de respeitar esta vontade do povo, havia necessidade de respeitar esse esforço, não é? Houve aumento de deputados porque houve essa luta, muitos morreram, muitos sacrificaram suas vidas, muitos agora são deficientes, há muitas prisões, então havia que respeitar esta vontade do povo. Por isso mesmo a Renamo e o MDM tomaram essa decisão agora, é exatamente por conta disso, a verdade eleitoral, a violação dos direitos humanos. Outro ponto foi que o Venâncio Mondlane violou algumas regras também do acordo coligatório, porque convocava manifestações, não nos comunicava. Mas preciso saber que essas manifestações são as manifestações que fizeram com que houve alteração do número de deputados. São essas manifestações. O Podemos tinha antes 23, por aí 30, o número de assentos no Parlamento, mas agora subiu para 43. Não foi à toa. Se os partidos permanecessem calados, se Venâncio permanecesse calado, e exatamente poderiam permanecer aqueles resultados. Por isso houve alteração, mas isso foi preciso trabalho, foi preciso esse sacrifício do povo para que houvesse aquela alteração. Então, por isso tinha que ter calma. A questão é
da posse madrugadora. A questão não é da tomada de posse como tal. A questão é da tomada de posse madrugadora. Esta aqui é a questão fundamental de finanças mundiais. Não é? Essa é a questão fundamental de finanças mundiais. A finança mundial não proibiu dizer que nós não podemos tomar a posse, mas reivindicou essa tomada de posse madrugadora enquanto que está salutar. É preciso ter mais esperança porque alguma coisa pode ser alterada se o povo ainda continuar a exigir. Como disse, tudo muda pela vontade do povo. O povo tem a maior voz. Então, havia necessidade de respeitar este povo. E por isso que o São Foquilha é considerado como traidor, não só do povo, tanto também como de finanças mundiais. E está em saia justa. Porque o Partido Renamo e o Partido MDM surpreenderam ontem ao dizer que não iam mandar os seus deputados. E agora essa visibilidade de traição como tal está mais clara. Está mais clara. Então, é em torno disso que queríamos aqui debater, fazer uma reflexão sobre a 10ª legislatura. O Camento dos deputados da Frelimo e do Podemos já devem já ter tomado posse e possível